Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista, em edição especial dentro do Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Nós conversamos com Juliana Leite, que é socióloga e pós-graduada em Gênero e Sexualidade pela UERJ. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Boa tarde a todos e a todas. Juliana, uma pergunta básica. Na sua concepção como socióloga mesmo, o que é gênero? É uma pergunta que é uma questão, na verdade, que é muito cercada de polêmica, né? E atualmente muitos medos e dúvidas. Mas gênero é a construção social que homens e mulheres possuem, né? A gente nasce homem e mulher basicamente pela diferença anatômica, né? Pelas características biológicas. Homens nascem com o aparelho reprodutor masculino e as mulheres com o aparelho reprodutor feminino. E o que vai diferenciar isso, que vai criar as desigualdades, né, na sociedade, são essas construções socioculturais, né? Mulheres, de crianças, são relegadas a brincar de boneca, a ter cor rosa nas roupas, enfim, a cuidar do irmão, cuidar da casa. E os meninos são criados exatamente para não demonstrar emoções, né, para jogar bola, enfim, todas essas categorias, né, que são relegadas tanto a homens quanto a mulheres. E exatamente colocar homens e mulheres nessas caixinhas, né, são as que criam as desigualdades históricas, né? Desde que o mundo é mundo, essas desigualdades existem. E atualmente a gente ainda tem significativas, né, desigualdades. O IPE ele faz um levantamento já há um tempo, né, que pega dados desde 95 a 2012 sobre escolaridade, né, sobre mercado de trabalho. E desde 95 as mulheres continuam ganhando 30% a menos que homens, desempenhando as mesmas funções com a mesma escolaridade. Mulheres, por exemplo, na política representam só 10%, né, nos cargos do legislativo. Embora hoje a gente tenha uma presidenta, né, eleita, já reeleita, o que é bem significativo, né, para a questão de gênero, para a igualdade de gênero, os cargos do legislativo ainda são muito poucos, né? A gente ainda tem só, por exemplo, uma governadora eleita na última votação. Tem sido, claro, criados vários mecanismos legais, como a Lei Maria da Penha, né, com relação à violência contra a mulher. Tem uma lei de cotas, né, para mulheres na política, mas é uma lei de cotas para candidatas, né? Os partidos têm que reservar no mínimo 30% e no máximo 70% para cada homem, para cada sexo, desculpa. Mas isso ainda, embora tenha um avanço, né, significativo, ainda persistem as desigualdades, né? Por exemplo, direitos sexuais e reprodutivos, que é um tema também que é cercado de muitas dúvidas e muitas polêmicas, é um tema que a gente ainda não consegue avançar muito, nem nas discussões, né, que dirá na conquista de direitos. Essa discussão em torno de gênero e sexualidade tem ganhado espaço na sociedade, tanto é que na edição de 2015 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, foi muito abordado esse tema. Sim. Ok, nós temos esse tema abordado, mas isso está sendo trabalhado bem dentro das próprias instituições públicas de ensino? Como você enxerga dessa forma? Ótima essa pergunta, assim, ótimo gancho. Porque recentemente a gente teve em todos os municípios a aprovação dos programas, né, dos projetos políticos educacionais, né? E em vários municípios isso foi retirado, a questão de gênero e diversidade sexual dos currículos. Isso sendo votado pelas câmaras legislativas, né? Então você vê que é um completo desconhecimento, tanto dessa questão de gênero como das desigualdades que elas produzem. Então você não trabalhar isso nas escolas, né, não trabalhar isso na educação básica, deixar de mencionar isso tem um agravo importante, né, para as próximas gerações, de perpetuação dessas desigualdades. Não trabalhar isso traz problemas, mas quais as vantagens de se trabalhar esse tema dentro dos municípios? Isso é uma importante questão, porque quem já viu o programa que a Luíse fala sobre acessibilidade, ela fala um pouco sobre direitos humanos, né? E direitos das mulheres está incluído nos direitos humanos, faz parte de um sistema internacional de garantia de direitos. E tem uma série de convenções internacionais que o Brasil aderiu e se comprometeu a criar políticas públicas exatamente de promoção dessa igualdade entre homens e mulheres. A gente tem uma igualdade de gênero garantida na Constituição, mas a gente não tem a equidade, exatamente por conta dessas desigualdades que eu havia falado.
Então, é importante para os municípios como papel do Estado. Se o Estado brasileiro ele se responsabilizou por essa equidade de gênero na sua Constituição, os estados e municípios, né, pelo federalismo, ele também deve encampar essa questão. Então, você criar organismos de política para as mulheres nos municípios é extremamente importante, né? As mulheres têm uma questão de trabalho produtivo e reprodutivo, que é a grande questão para o mercado de trabalho. As mulheres trabalham fora, mas não tem com quem deixar os filhos, ainda chegam em casa, tem que trabalhar em casa, fazer tarefas domésticas, e isso é que muitas vezes ocorre esse ganho em 30% a menos das mulheres, né? Elas não têm o mesmo tempo, a mesma disponibilidade que homens têm para se dedicar ao mercado de trabalho. Então, os municípios não só criarem organismos, criarem creches, enfim, criarem todas as outras políticas que são transversais, né? Já que a gente está falando de gênero, a gente está falando de uma questão de identidade e de posicionamento na sociedade, né? Como que você é visto, enfim, como que você se espera determinado papel do seu gênero, né? Então, todos os municípios que têm organismo de políticas públicas para as mulheres devem investir nessas ações, né, de promoção da equidade das mulheres, né? Tem também os conselhos municipais, né? Deveria ter, né, em cada município um Conselho Municipal de Direitos da Mulher, mas isso também são organismos que ainda estão sendo criados, né? Não são todos os municípios que têm, e é um importante espaço de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. Além da questão dos 3 poderes envolvidos na promoção da igualdade de gênero, qual a importância de a sociedade estar envolvida, engajada de fato nessa luta também? Essa é uma pergunta que muita gente confunde, né? Acha que o feminismo é o oposto do machismo, ou tem às vezes discursos que falam: eu não sou feminista, eu sou feminina, porque tem exatamente um estereótipo, né, do movimento feminista de ser um movimento muito raivoso, quando não é. A gente só busca a equidade, né, entre homens e mulheres através de políticas públicas, através de ações de iniciativa privada, enfim, né, das relações entre homens pessoais, íntimas, né, entre relações entre homens e mulheres. Então, é importante para todos. O machismo também é ruim para os homens, né? Os homens não podem chorar em público, que tem a sua sexualidade questionada. Os homens não podem fazer algum tratamento estético, que também tem a sua masculinidade questionada. Então, é opressor tanto para homens como para mulheres. Então, a luta é para os dois, né? Não é só para as mulheres. Talvez a gente coloque essa bandeira de forma mais enfática pela a questão da opressão histórica, né? Mas é bom para os dois, é excelente para os dois. Como o IBAN ele pode atuar em benefício dessa causa? Bom, o IBAN a gente trabalha a priori com gestores, né? O programa de gênero e políticas públicas aqui do IBAN, a gente trabalha muito com capacitação de gestores, não só dos organismos de política para as mulheres, mas de todas as outras secretarias, exatamente porque é um tema que fala da identidade, então ele deve ser transversal, né? Na saúde, na educação, na cultura. A gente já fez programa de capacitação também para vereadores e vereadoras, né? Para as assembleias legislativas do país inteiro. Recentemente teve um curso Gênero e Democracia e Gênero, que também foi oferecido em EAD, né? Em educação à distância, para todos os gestores do país. Então, assim, a gente atua fortalecendo esse organismo, fortalecendo essa política, né? Para as mulheres e de equidade. Então, qualquer ação que o município queira fazer, queira desenvolver, o IBAN tem uma expertise já há mais de 20 anos, né, com esse programa. Então, é uma pauta, é uma agenda que a gente busca trabalhar e busca promover de forma bem intensa. Como administrador ou gestor em qualquer área, especificamente na área de recursos humanos, de repente, pode fazer para disseminar esse ideal, essa busca pela igualdade dentro das organizações para que ações concretas sejam promovidas? Por exemplo, essa questão do RH, né? Exemplos básicos, se for selecionar uma secretária, geralmente só colocam currículos de mulher, né? Porque é uma tarefa, enfim, é uma profissão que é relegada à mulher, porque dizem que é uma tarefa de cuidado, quando isso deve ser questionado. Né? Para que a gente tenha mudanças efetivas, a gente deve questionar sempre o que é considerado comum, o que é considerado o padrão, né?
Então, colocar homens também para, por exemplo, disputar um cargo de secretária numa seleção, ter, né, dentro da instituição a direção ela ser dividida, 50% mulheres e 50% homens, né, os cargos de chefia, que geralmente não são. Acho que recentemente saiu uma lista, né, dos CEOs mais importantes, não tinha nenhuma mulher, né, nessa lista. Então, esses cargos de chefia assim, não tem por que não serem exercidos por mulher. Essa questão, às vezes, da licença maternidade, às vezes é uma questão que algumas pessoas de RH já veem com maus olhos, né? Porque a mulher fica de 4, né, ou a 6 meses fora do trabalho, acha que aquilo pode onerar a empresa, quando não onera de maneira nenhuma, né? Uma última pergunta, não posso deixar de citar que a administração completou 50 anos de regulamentação. Você acredita que nos próximos 50 anos essa realidade de desigualdade pode de fato mudar dentro das organizações? Eu acho que as coisas devem mudar exatamente pelo questionamento, né? A partir do momento que a gente questiona, isso já é um importante passo. E fazendo medidas bem concretas e bem efetivas, né? Como eu disse, a questão do RH, só de você colocar, olhar para essa questão dos líderes da empresa, né? Dos chefes da empresa, de ter 50% mulheres e 50% homens, né? De ter essa questão da creche para as mulheres, a licença maternidade, não só ser licença maternidade, mas também de aumentar a licença do pai também, a licença paternidade, que hoje é em 5 dias, né? Acho que na Finlândia que é um dos países que tem um índice mais avançado de igualdade de gênero, você tem 6 meses, mas é para dividir entre homens e mulheres. Então, talvez se as empresas começassem a pensar numa questão mais igual, né, nesse sentido, a gente consegue avançar nesse processo. Juliana Leite, muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês também. E você que nos acompanha, muito obrigado e lembre-se, a luta pela igualdade de gênero é uma luta de todos nós. Fique bem e até o próximo programa. Tchau!